Salve, salve galerinha, todo mundo bem? Espero que sim, hein? Professor Vitor na área e hoje vamos dar início ao nosso segundo bimestre letivo, beleza? Nosso segundo bimestre aqui no nosso ambiente virtual. E eu espero que esse segundo bimestre vocês se dediquem mais, organizem os horários de estudo de vocês e não deixem acumular as atividades, beleza, galera? Vamos fazer um segundo bimestre bem melhor do que o primeiro bimestre, tá bom? Bom, sem enrolação, vamos começar então o assunto dessa semana. Essa semana nós iremos trabalhar sobre alguns esportes, tá? Só que não são esportes do nosso cotidiano, esportes tradicionais. A gente vai trabalhar alguns esportes radicais, alguns esportes que precisam, que são praticados no meio da natureza. Que esportes são esses? Bom, eu estou falando dos esportes de aventura. Vocês já ouviram falar em algum esporte de aventura? Vamos comigo que vocês vão aprender sobre alguns deles, beleza? Vamos lá. Vamos começar então, galerinha. Bom, vocês já estão vendo aí uma primeira imagem, né? Já é uma representação de um dos esportes praticados, tá? No meio da natureza, um tipo de esporte de aventura, belezinha? Bom, o Brasil é conhecido mundialmente por suas belezas naturais. De norte a sul, de leste a oeste, o que não faltam são paisagens para serem exploradas pelos esportistas que praticam os esportes de aventura. Vivenciar experiências incríveis junto à natureza, dar chance ao imprevisível e se deixar surpreender com a natureza, isso é o esporte de aventura. Vamos conhecer um pouco mais dessa prática apaixonante? Vem comigo que vai dar bom, hein? Mas o que são um esporte de aventura? Bom, algumas características bem marcantes do esporte de aventura são o seguinte: adrenalina, o imprevisível e a radicalidade. Então, quando a gente escuta na televisão sobre esportes radicais, a gente está falando de esporte de aventura, beleza? E esse esporte de aventura a gente pode dividir em duas categorias. Existem duas categorias básicas dos esportes de aventura, que são os esportes de aventura na natureza e os esportes radicais urbanos, né? A gente conhece mais os esportes radicais urbanos, que numa próxima aula a gente vai abordar um pouquinho sobre esse assunto dos esportes radicais urbanos. Hoje, a nossa aula, a gente vai abordar um pouco mais sobre os esportes de aventura praticados junto à natureza, beleza? E aí a gente vai conhecer alguns exemplos. Existem vários esportes de aventura praticado no meio da natureza, tá? Hoje, alguns exemplos vão ser citados aqui, tá bom, galerinha? Vamos lá. Alguns esportes de aventura. Vamos conhecer alguns esportes de aventura aí. O primeiro deles a gente vai falar sobre o hiking e o trekking, tá? São muito parecidos, mas existem algumas diferenças. Vamos conhecer então os dois. Falando então um pouquinho sobre o hiking, a prática do hiking consiste em uma caminhada ao ar livre, junto à natureza, obviamente, sem obstáculos, em uma trilha demarcada pelo homem. É o que se chamam de trilhas autoguiadas, em que uma pessoa não precisa se orientar no espaço ou ser assistida por guias. É mais ou menos aquelas caminhadas que a gente faz para ir para uma cachoeira, por exemplo. Cachoeiras, por exemplo, em Pirinópolis. Quando a gente vai para Pirinópolis, as cachoeiras têm uma trilha já pré-estabelecida, pré-marcada pelo homem, tá? Demarcada pelo homem, e que a gente consegue fazer essa caminhada sozinho, sem a companhia, sem precisar de um guia para nos levar até aquela cachoeira, tá? Então são caminhadas menores, tá? Que duram mais ou menos aí algumas horas ou até um dia, que não precisa levar muito material, não precisa levar equipamentos específicos para acampar, por exemplo, né? Então são caminhadas menores, onde os praticantes fazem aquela caminhada, chegam num determinado destino, passa um dia lá, levam poucos alimentos, né, só para aquele dia e no final do dia retornam, tá, naquela trilha já marcada pelo homem. Diferente do trekking. O trekking ele é muito parecido com o hiking, mas envolve grandes deslocamentos, muitas vezes travessias em áreas naturais, áreas preservadas, né? Não existe, muitas das vezes, o trekking não tem uma trilha demarcada, né? São matas fechadas, lugares que não têm muito acesso ao homem, tá?
requer o uso de equipamentos apropriados, rotas bem definidas e equipamentos como calçados, mochilas próprios, barracas, um GPS, né? Então requer um equipamento muito mais próprio para a prática do trekking. E o trekking, como eu disse, são deslocamentos grandes, onde na maioria das vezes os praticantes eles pernoitam, né? Eles têm que passar, eles dormem em barraca, né? Tem que levar equipamentos maiores, alimentos, uma quantidade de alimentos muito maior para fazer um almoço, uma janta, né? Então são dias de caminhada junto à natureza. Então a diferença básica aí entre o trekking e o hiking é essa. O trekking são longas distâncias e os praticantes levam vários equipamentos, né? Barracas, sacos de dormir, beleza? Alimentos para aguentar vários dias. O hike não, o hike já é algo mais tranquilo que dá para se fazer em um dia só. Existe sim, os praticantes levam sim alimentos, mas alimentos para abastecer naquele dia, naquele único dia, sem problema nenhum, tá bom? Então essa é a diferença entre o hiking e o trekking. Mas os dois são caminhadas junto à natureza. Outros dois exemplos de esporte de aventura são o arvorismo e o mountain bike. Começando do arvorismo, a imagem está mostrando aí, o arvorismo acontece sempre acima do solo, em um local com árvores altas e robustas e usa equipamentos como pontes de cordas para o praticante se deslocar de uma copa a outra, fazendo um percurso. Então, como o próprio nome do esporte está dizendo, arvorismo, é feito entre as árvores, entre as copas das árvores. Né? Então, é uma modalidade de aventura bem divertida, bem legal de ser feita, tá? E pode ser feita por pessoas de qualquer idade, lógico, com os equipamentos de segurança. Né? A imagem mostra aí os praticantes usando capacete, cordas que ligam as pontes para evitar qualquer tipo de acidente. Tá? Então, basicamente, o arvorismo é isso. É o percurso entre as copas das árvores feitas por pontes de madeiras e cordas. Tá bom? O segundo esporte, o mountain bike, talvez dos esportes de aventura junto à natureza, é o mais conhecido por nós, né? Que nada mais é do que o ciclismo. É um tipo de ciclismo, só que o ciclismo feito em trilhas, né? Feito junto à natureza, tá? Ele é feito com bicicletas apropriadas, específicas, tá bom? E ele pode ser feito durante horas, né? Como uma descida de uma serra, né? Você pegar uma trilha num percurso de estrada de chão com alguns obstáculos. Esse é o mountain bike, ou também pode envolver grandes distâncias, onde você tem que levar equipamentos de acampamento para continuar o seu percurso. Né? Você faz o mountain bike durante alguns dias, beleza? Então o mountain bike é isso, é um tipo de ciclismo, só que feito em trilhas junto à natureza. Dando continuidade aos nossos esportes de aventura, vamos falar agora da corrida de aventura e da escalada. A corrida de aventura pode ser definida como um evento com múltiplos esportes, como corrida de orientação, mountain bike, canoagem, escalada, podendo ter outros esportes, realizados sempre em equipe, beleza? Em alguns casos, pode ser chamada de uma expedição com horário limite. O objetivo da competição é ser a primeira equipe completa a cruzar a linha de chegada. Normalmente, as equipes devem ser mistas, formadas por competidores homens e mulheres. Tá? Então, é uma competição realizada junto à natureza, né? Que tem a prática de várias modalidades esportivas de aventura, como mountain bike, canoagem, escalada, né? o próprio hiking, que é a caminhada, né? E a equipe tem que chegar, cruzar a linha de chegada, toda ela junta. Né? A equipe que fizer isso primeiro vence aquela competição. A escalada nada mais é do que o montanhismo. Né? É um esporte muito popular entre quem gosta de adrenalina e altura. E essa modalidade exige um uso de cordas, mosquetões e outros acessórios para que a pessoa possa subir um local com segurança. Existem alguns níveis de escalada, onde o praticante pode optar por lugares mais altos e lisos ou baixos e íngremes. Tudo varia conforme a experiência do indivíduo. Então, esse tipo de escalada são aquelas escaladas feitas em montanhas, em montanhas naturais, nada artificial,
porque também tem a escalada feita em paredes artificiais. Nesse caso não, nesse caso as escaladas são feitas em paredes naturais, em montanhas, beleza? Para a gente finalizar alguns exemplos de esporte de aventura, vamos falar de dois esportes que são praticados no meio aquático. O primeiro deles é o rafting, esse da imagem. O segundo, o mergulho. Bom, o rafting é aquele esporte praticado em correnteiras de rios, nos quais as pessoas descem a correnteza usando botes infláveis. Para realizar a descida, guias fazem o acompanhamento do grupo, remando em direção ao trajeto. Tá? Então, o rafting é feito geralmente em grupos, grupos de 6 pessoas, 8 pessoas, 10, 12 pessoas. Vai depender do tamanho do bote inflável. E sempre vai ter o acompanhamento de um guia, né? A pessoa, um instrutor que vai guiar o bote na descida daquela correnteza, tá? Então, é um esporte razoavelmente simples e fácil de ser praticado, mas é importante que o praticante tenha bastante equilíbrio e concentração durante a descida, para se manter firme dentro do bote e evitar a queda do bote durante a descida da correnteza. O outro esporte na água que atrai muitas pessoas é o mergulho. Isso porque o fundo dos rios e mares proporciona um visual deslumbrante. Além disso, cada um pode conhecer e admirar diferentes espécies de animais e minerais durante o mergulho. Bom, o mergulho ele pode ser feito de duas formas. Ele pode ser feito de maneira livre, né, utilizando apenas uma máscara e o famoso snorkel, que é aquele caninho que você coloca na boca, e aí você vai utilizar a sua capacidade pulmonar, né, a sua respiração, você vai mergulhar, né, e com a sua respiração, a sua própria respiração ali, sua capacidade pulmonar, você vai apreciar as paisagens dentro dos rios e dos mares, né, e depois acabou a sua respiração, você retorna para a superfície para pegar um fôlego novamente e mergulhar. Ou ele pode ser feito, né, o mergulho pode ser feito também com equipamentos específicos, né, que são os cilindros, né, de oxigênio. No exemplo aqui da imagem, é um mergulho feito com equipamentos mais específicos para mergulho, né? Um cilindro de oxigênio que a pessoa respira, né, através de uma mangueirinha, respira dentro da água e aí consegue ficar bastante tempo dentro dos mares ou do rio apreciando as paisagens, tá? Então esse é o mergulho, mais um exemplo aí de esporte de aventura praticado junto à natureza, né, dentro dos rios ou dos mares. Beleza? Então, aí foi alguns exemplos de esporte de aventura. Existem outros? Existem vários, tá? Eu trouxe para vocês alguns, mas tem uma lista gigantesca de esportes de aventura que a gente poderia falar aqui. Eu trouxe só alguns, tá bom, galera? Vamos lá. E quais benefícios o esporte de aventura pode trazer na vida do praticante? Vamos ver agora? Os benefícios são inúmeros, galera. Talvez o mais importante benefício é certamente a diversão. Quando você pratica um esporte, seja ele um esporte de aventura ou não, você tem que fazer aquilo com prazer, com diversão, para ser gostoso, tá bom? Outro benefício bem interessante do esporte de aventura é a sensação de adrenalina, do radical, né? A sensação de cumprir um objetivo durante a prática. O bem-estar físico e mental, sempre muito importante na prática de qualquer esporte. E o esporte de aventura está envolvido também. A superação dos próprios limites. No esporte de aventura, a cada momento você está superando os seus limites. Aventurar-se é muito bom, é bom demais. Outro aspecto muito importante, outro benefício muito importante na prática dos esportes de aventura é que os esportes de aventura eles aproximam as pessoas junto à natureza, né? Aumentando a preocupação com a preservação ambiental. Então, quando você está praticando um esporte de aventura, você automaticamente está se preocupando com a preservação ambiental. Outro aspecto muito importante na nossa vida, né? A preservação ambiental. E aí, curtiu a aula de hoje? Gostou do assunto trabalhado? Tomara que sim. Agora que você já sabe o que é o esporte de aventura,
é hora de você escolher qual das modalidades você irá praticar primeiro, logo que toda essa pandemia passar. Gostou de conhecer um pouco mais desses esportes? Você já praticou ou tem vontade de praticar alguma das modalidades citadas? Bom, fica a dica e fica a sugestão para vocês. Quando tudo isso passar, vamos praticar junto alguma das modalidades de esporte de aventura? Bom, galera, é isso. A nossa aula finaliza por aqui. De verdade, espero que vocês tenham curtido e aprendido um pouquinho mais sobre esporte de aventura, beleza? Bom, finalizando a nossa videoaula de hoje, vocês têm um formulário logo a seguir para vocês responderem, beleza? Não deixem de fazerem um formulário, é muito importante para vocês ganharem a pontuação e a frequência de vocês. É isso, galera, fiquem com Deus. Se vocês curtiram a aula de hoje, dê um like, sigam a gente no canal do YouTube aí, beleza? E fiquem com Deus. Um grande abraço do professor Vitor e bons estudos para todos. Até mais!